Bom dia. Vamos continuar o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, já que não existe nada que possa trazer mais luz às nossas vidas, aumentar mais a nossa vibração do que o Evangelho. Nós estamos no capítulo 17, Sede Perfeitos. Vamos começar o item 2. Então, eu vou ler e ressaltar alguns trechos aqui para nossa reflexão. Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas. Assim, este ensinamento moral, sede perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito, tomado ao pé da letra, dá a entender a possibilidade de se atingir a perfeição absoluta. Vamos agradecer pela oportunidade de estarmos aqui estudando o Evangelho, pedir orientação dos nossos amigos espirituais para que possamos nos manter com a vibração elevada ao longo de todo o dia de hoje. Que assim seja. Então, quando disse, sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito, levanta a possibilidade de nós sermos seres perfeitos. Dá a entender isso. Se fosse dado à criatura ser tão perfeita quanto o Criador, ela o igualaria, o que é inadmissível. Então, essa sensação, essa impressão que esta fala, sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito, essa impressão que essa fala traz não é real, porque seria inadmissível que nós alcançássemos o nível de nosso Criador. Somos criaturas. Mas os homens aos quais Jesus se dirigia não teriam compreendido essa questão. Por isso, ele se limitou a apresentar-lhes um modelo e dizer que se esforçassem para atingi-lo. Então, o que nós devemos extrair dessa fala é que devemos buscar nos esforçar para sermos o melhor possível, né? Eu sempre costumo fazer uma analogia. Eu quero mirar o céu. Eu miro o céu. Mesmo que eu saiba que não é possível eu dar um pulo e alcançar o céu. Porém, se eu estiver mirando o céu, eu vou alcançar uma altura. Ainda que eu não alcance o céu, eu vou conseguir alcançar uma altura maior do que se eu estivesse me limitando a alguns metros que eu já sei que eu sou capaz. Se eu me coloco uma meta, se o que eu quero atingir é bem grande, eu vou atingir o máximo que eu posso. Se eu estou me limitando a ter um objetivo pequeno, eu não vou nunca ultrapassar o meu limite. Então, foi isso que Jesus quis ensinar quando ele disse: mira na perfeição. Aí você, ainda que nós não sejamos hoje em dia capazes de atingir essa perfeição, mirando nela, nós vamos atingir o máximo que nós somos capazes. Se a gente pensar, eu não sou capaz, não vai dar, eu sou pequenininho, a gente não vai nunca ultrapassar esse limite, a gente nunca vai se superar em ser melhores do que somos hoje, porque a gente não está mirando no alto, a gente não está mirando num objetivo lá em cima. Então, é isso, a gente sempre tem que buscar extrair desses ensinamentos de Cristo aquilo que, pela lógica, ele quis dizer. Nós não podemos nos limitar ao pé da letra, entender as coisas ao pé da letra. Muitas coisas que estão nos evangelhos devem ser interpretadas levando em consideração o todo, a lógica, o que ele fez e as outras coisas que ele falou, para a gente chegar a alguma conclusão. Se a gente ficar levando ao pé da letra, vai ter muita coisa que não vai fazer sentido. Então, ainda bem que temos esse tipo de esclarecimento que a gente encontra aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Continuando então. É preciso entender por essas palavras a perfeição relativa que a humanidade é capaz de compreender e que mais a aproxima da divindade.
Vou ler de novo. É preciso entender por essas palavras a perfeição relativa, não a perfeição absoluta, que é a perfeição de Deus. Então, a perfeição relativa que a humanidade é capaz de compreender. Nós somos capazes de compreender e atingir um limite, uma perfeição relativa no estado evolutivo atual em que nos encontramos, né? Um dia nós vamos superar isso, mas atualmente existe um limite que é até onde nós conseguimos entender hoje essa perfeição relativa. Em que consiste essa perfeição? Agora vamos ver como que é. Que perfeição é essa que hoje em dia nós já conseguimos atingir? Essa perfeição relativa. Amar os inimigos. Fazer o bem àqueles que vos odeiam. Orar por aqueles que nos perseguem. Que, como eu disse ontem, o resumo é: para amar não precisa gostar. Então a gente não precisa ter uma afinidade, ter uma relação, ter um prazer na companhia, achar uma pessoa super legal pra gente amar ela. Porque amar não é o superlativo de gostar. Amar não é gostar muito. Amar é diferente de gostar. Gostar é o que me dá prazer, o que me dá alegria, o que me traz bem-estar. Amar é desejar o bem, e eu posso desejar o bem para quem eu não gosto, né? Isso é a bondade, isso é amar os inimigos que Jesus disse, porque como eu também disse ontem, há inimigos aqui, a gente não precisa entender como pessoas que são nossos adversários, que nós temos lutas com essa pessoa. Basta o entendimento de que são pessoas que não são amigos. Jesus não diz para sermos amigos de todas as pessoas. Ele diz para amarmos, desejarmos o bem, inclusive para quem não é nosso amigo. O resumo é isso. Então, isso é a perfeição relativa a que hoje nós somos capazes de atingir. Nós, com um esforço, porque isso não significa que agora a gente sabe disso, então agora, hoje, a partir de hoje, apertou o botão do amar os inimigos, porque eu descobri que esse botão existe, porque eu li no Evangelho, e então a partir de hoje eu vou conseguir. Não, é um trabalho, é uma meta, é um objetivo a ser alcançado. Cada dia trabalhar um pouquinho mais, conseguir um percentualzinho pequeno. Se eu conseguir um percentualzinho pequeno, eu já sou melhor do que eu era ontem. Então, se hoje eu sinto menos raiva, se eu sinto menos mágoa, se eu me importo cada vez menos com o que as outras pessoas fazem ou deixam de fazer, me importo simplesmente em não me ofender com o que elas fazem, em não me deixar, não deixar que as coisas que as outras pessoas fazem me afetem. Porque eu preciso continuar desejando o bem delas, ignorar o mal que elas fazem. Não é ignorar o mal, trazer a pessoa para dentro da sua casa, confiar, abraçar e deixar que ela continue te fazendo mal. Não é isso. É simplesmente desejar o bem. Continuar desejando o bem, não importa o que a pessoa faça. É tipo assim, o que a pessoa faz é problema dela, né? Continuando aqui. Ele mostra que a essência da perfeição é a caridade. Porque é caridade você desejar o bem ao próximo, né? Em sua mais ampla significação, porque define a prática de todas as outras virtudes. A caridade, para você ter caridade, você precisa nos melhorar tanto para sermos caridosos, que aqui chega a dizer que a caridade define a prática de todas as outras virtudes. E aí, gente, quero fazer um comentário aqui meu, que é o seguinte: nós precisamos amar e ser caridosos conosco mesmos, com nós mesmos. Buscar isso, buscar tudo que a gente sempre dá muita ênfase que a gente precisa para com o próximo, amar, respeitar, ter tolerância, ter paciência, a gente precisa ter com a gente também. Enxergar o lado bom das pessoas, enxergar que mesmo aquela pessoa que faz um monte de coisa que a gente não concorda, ou que age de uma forma que nos magoa, ou que é agressiva, qualquer coisa desse tipo, e a gente tem que ter, olhar para isso e tentar que mesmo essa pessoa, e ver que mesmo essa pessoa tem
virtudes, tem sabedoria, tem algo a nos ensinar, ainda que seja nos ajudar a ter mais tolerância e paciência, aceitar que as pessoas não são como nós somos. E que isso não é problema nosso, é problema delas. Da mesma forma como nós enxergamos assim as outras pessoas, a gente tem que enxergar assim a nós mesmos também. Olhar e falar assim, nossa, eu fiz tal coisa errada. Mas peraí, eu fiz tal coisa errada, mas antes eu fazia pior. Eu fiz tal coisa errada, mas olha quanto eu evoluí ao longo do tempo. Olha as coisas que eu conquistei. Sempre focar nas coisas boas que nós somos, que nós fazemos, nas dificuldades que nós enfrentamos e superamos, porque todos nós fazemos isso. Então, vale muito a pena a gente olhar com carinho para nós mesmos também. Continuando, de fato, se observarmos as consequências de todos os vícios e até mesmo dos pequenos defeitos, reconheceremos que não há nenhum que não altere de forma alguma, de alguma forma, um pouco mais, um pouco menos, o sentimento da caridade, porque todos têm o seu princípio no egoísmo e no orgulho, que são a sua negação. Então ele fala que do mesmo jeito que a caridade expressa a existência de todas as virtudes, a falta de caridade expressa a existência de vícios e defeitos. Por quê? O egoísmo é o contrário da caridade. O egoísmo é o pai de todos os defeitos, de todos os vícios. Então, sempre que a gente comete um erro, sempre que a gente descobre em nós algum defeito, pode ter certeza que lá por trás, na origem, está o egoísmo. Então, aqui ele está falando dos dois lados, né? O extremo amor, que é a caridade, e a extrema falta de amor, que é o egoísmo. Porque o egoísmo é você só pensar em si mesmo. E a caridade é exatamente você pensar no outro, né? Contribuir para o bem do outro. Um pouco mais ou menos. Então, sempre que nós temos algum vício, algum defeito, vício no sentido de defeito, esse defeito atrapalha a nossa caridade. Visto que o que estimula exageradamente o sentimento da personalidade destrói, ou pelo menos enfraquece, os princípios da verdadeira caridade. Da personalidade no sentido de a importância que eu dou para a minha própria personalidade. Eu isso, eu aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo. Porque quando eu falei para a gente olhar para nós mesmos com carinho, com caridade, com amor, com tolerância, estou falando isso para que a gente elimine a culpa da nossa vida, para que a gente consiga se posicionar a favor de nós mesmos. Mas não quer dizer que a gente vai passar a mão na nossa própria cabeça e achar legal os nossos erros. Aí é o extremo oposto. O que eu estou querendo dizer é que a gente não fique como que chama? Atolado, um carro emperrado, patinando, não saindo do lugar, preso, como que diz? Travancado, eu não lembro a palavra certa, mas aquilo que não nos deixa caminhar à frente por causa da culpa, por causa dos erros que a gente cometeu. Isso não devemos olhar com carinho para nós mesmos para evitar isso, evitar que a culpa nos paralise. Paralisado era a palavra que eu queria dizer. Mas também nós não devemos passar a mão na cabeça para os nossos próprios erros. Nós temos o compromisso de reforma íntima, de melhoramento de nós mesmos, de olhar para os nossos erros e defeitos e olhar para eles como forma de aprendizado. Errei, agora para frente, né? Como Paulo, que quando ele era perseguidor de cristãos, ele matava cristãos, e quando ele encontrou Jesus, a única coisa que ele fez foi dizer: Jesus, Senhor, que queres que eu faça? Ele não ficou olhando para trás, se lamentando, pedindo perdão. Pedir perdão é bom, mas não ficar se martirizando. Meu Deus, eu estava matando cristãos e olha quem é Cristo. Eu matei os seguidores do grande Senhor, do verdadeiro e único Senhor de nossas vidas. E agora quem sou eu? E ficar com a autoestima lá embaixo e se achar
a mosca do cocô do cavalo do bandido e ficar paralisado naquela culpa, naquele remorso, naquele arrependimento e não ir em frente. Não, errei, aprendi com isso. Aprendizado, erro serve para ensinar. E daqui para frente a vida é outra. Dali para frente ele passou a ser um dos maiores pregadores do evangelho que nós tivemos. Importantíssimo o trabalho de Paulo para divulgação do evangelho pelo mundo. Então, os princípios da verdadeira caridade. Então tá bom. Visto que o que estimula exageradamente o sentimento de personalidade, eu sou bom, eu sou importante, eu sou legal, eu sou o cara, destrói ou pelo menos enfraquece os princípios da verdadeira caridade. Porque se eu me acho tão importante assim, eu acho que o outro não é tão importante assim. Se o outro não é tão importante assim, que estímulo eu terei para ser caridoso com ele? Que são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. Você acha que eu vou ser devoto a alguém se eu sou apenas devota a mim mesma? Você acha que eu vou ser benevolente com o próximo se eu me acho o máximo, né? O amor ao próximo, levado até o amar aos inimigos, não podendo se aliar a nenhum defeito contrário à caridade, por isso mesmo, sempre o indício de uma maior ou menor superioridade moral. Então, o nosso objetivo, o objetivo da nossa existência é o avanço moral, o desenvolvimento moral. E quando nós nos afastamos disso, nós estamos atrasando a nossa evolução. De onde resulta que o grau de perfeição se dá em razão da extensão do amor. Então, aqui, vamos lembrar aqui que o nome do título, o título dessa parte aqui do Evangelho é Características da Perfeição. Então, qual é a característica da perfeição? Quanto mais amor, mais perfeita a pessoa é. Quanto mais caridosa, mais amor ela tem. Então, quanto mais amor e caridade, mais nos aproximamos da perfeição, ainda que seja a perfeição relativa a que hoje nós somos capazes de atingir, de desenvolver. Eis porque Jesus, após ter dado aos seus discípulos as regras da caridade, no que ela tem de mais sublime, disse: sede, pois, perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Então, finalizamos desta forma o nosso estudo de hoje e vamos buscar nos manter com boas vibrações elevadas, né? Isso a gente consegue eliminando os maus pensamentos, maus sentimentos, palavras e ações que não são condizentes com o amor próprio e o amor aos nossos irmãos. Então, manter a vibração elevada para que a gente atraia coisas boas em nossa vida. Sempre que vier um pensamento ruim, a gente substituir por um pensamento bom, porque se a gente for verdadeiro e tiver um olhar com olhos de quem quer ver coisas boas, a gente vai encontrar muito mais coisas boas do que coisas ruins em nossas vidas. Então, as dificuldades existem. As dificuldades existem e às vezes elas são muito difíceis de serem superadas. São muito difíceis, causam muita dor, causam muito sofrimento, causam tornam a vida pesada. Porém, essas dificuldades não se comparam em termos de quantidade com as coisas boas que a gente tem na nossa vida. Só o fato de estarmos vivos, de termos saúde, de, se não temos saúde, termos ar para respirar, termos um teto, termos comida. Cada um vai saber o que tem para agradecer, se quiser enxergar. E lembrando sempre que todas as dificuldades que nós temos em nossas vidas servem ao nosso adiantamento, dependendo da forma como nós lidamos com elas. Se for com revolta, se for com coitadismo, que eu costumo brincar, usar essa palavra,
que não existe, mas que eu uso brincando. Coitadismo no sentido de focar no ruim, focar no como tá difícil, focar em como eu sou coitado. Ao invés disso, a gente procurar pensar de um jeito positivo é o que nos salva diante de toda a tempestade que nós vivemos no mundo hoje. Nós estamos nessa tempestade para aprendermos a lidar com ela. E a forma melhor de lidar é procurar abrigo em nossos próprios sentimentos e pensamentos, cultivando o melhor que possível nesses dois quesitos. Então, vamos agradecer, vamos visualizar Jesus agradecendo por esse momento e por essa oportunidade. Que assim seja.